Bueno, buenas tardes a todos los hermanos. Estamos muy agradecidos a todo nuestro Padre por la oportunidad que estamos teniendo hoy de contar con la presencia de la hermana Tayara. La hermana Tayara viene desde Santiago, Lo Grande do Sul, y ella va al Centro Estírica Chico Xavier allá. Y además ella es terapeuta y mentora emocional. Es oradora, técnica en enfermería, pedagoga y postgraduada en neuropsicología. Hace más de 20 años trabaja directamente con personas, acumulando experiencias que combinan cuidado, educación, desarrollo humano y salud emocional. Trabajó durante 8 años en el ámbito hospitalario, vivenciando muy de cerca los desafíos físicos y emocionales que enfrentan pacientes y profesionales de la salud, especialmente en momentos de alta demanda y vulnerabilidad. También actuó por 7 años en el área educación, fortaleciendo su comprensión sobre comportamiento humano, aprendizaje y relaciones interpersonales. En 2022, ingresó al ejército brasileño como sargento de salud, donde está actualmente en ejercicio, ampliando su vivencia en contextos de disciplina, responsabilidad, adaptación y superación. Tayara es hija de brigadiano, madre de 3 hijos, casada, marcada por diferentes experiencias de cambios, nuevos comienzos, resiliencia a lo largo de su vida, y encontró en la terapia emocional su misión de amparar, guiar y contribuir al fortalecimiento de la salud emocional de las personas. Actualmente, Tayara desenvuelve palestras, mentorías y atención online y presencial enfocada a la prevención de enfermedades emocionales, al autocuidado, al fortalecimiento de la identidad y al desarrollo humano. Ella cree que cuidar la mente es también una forma de cuidar la vida. El tema que nos convoca hoy es salud mental, el cuidado invisible que sostiene la salud emocional, porque cuidando la mente fortalecemos el alma. Bienvenida nuestra hermana Tayara, gratitud por estar con nosotros y vamos a recibirla entonces, agradecidos. Adiós nuestro Padre, Carla. Boa tarde ou boas tardes. Primeiramente, agradecer, ao Centro Espírita Santa Teresa pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a presença de cada um de vocês hoje, por disponibilizar um tempinho, nessa nossa tarde linda, maravilhosa, com esse sol, que nos traz a energia aí radiante. Então, muito obrigada aos alunos e centro, pela acolhida, pela recepção. Nada. E muito obrigada aos presentes mais de uma vez. Bom, eu escuto bem o espanhol. Não sei falar muito, mas então vou falar o português. Caso vocês não entendam, vocês podem me perguntar. Primeiramente, eu vou me apresentar um pouquinho, porque a gente vai ter nessa tarde, não vai ser uma palestra formal, vai ser uma fala que todos vocês que estão aqui hoje poderão participar, poderão perguntar. Então a gente vai ter uma conversa da nossa tarde de hoje, com um propósito que com certeza todos nós sairemos daqui de uma forma diferente. Melhor que assiste juntos. Assiste. Eu tenho um livro que ele me acompanha há muito tempo. Desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu não abro mão dele. Eu não abro mão dele. Ele tá sempre comigo. Eu viajo com ele, fica sempre comigo. Eu abro todos os dias que eu acordo, leio a mensagem,
todos os meus momentos de aflição, eu também em Ele. Então, para dar abertura à nossa tarde de hoje, eu vou me permitir de abrir essa mensagem aqui junto a vocês, né? E a espiritualidade que já está nos guiando. Então, E a mensagem diz o seguinte: renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as células e os seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva, nem de burla. E pensamento positivos de saúde a seus órgãos e células e forneça a seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Eu acho que é isso que realmente a gente precisa, né? Não tinha mensagem melhor pra gente receber nessa tarde. Então agora a gente pode dar isso. A nossa fu. Bom, primeiramente então, eu me chamo Paiara, tá? Hoje sou mentora, terapeuta emocional e palestrantes, tá? Vou contar um pouquinho da minha caminhada para todo mundo e a gente vai conversando. O tema que eu trago hoje para todos é o dano da mente fortalecendo a alma. A gente vai fazer uma reflexão sobre emoções, pensamentos e evolução espiritual à luz da doutrina espírita. Nosso convite da tarde de hoje vai ser um momento para olhar para dentro, para a gente refletir, para refletir sobre os nossos pensamentos, compreender as nossas emoções, fortalecer a nossa fé e cuidar da alma com mais carinho. Então, que isso não esteja somente nesse momento, mas que esteja presente em nossa vida diariamente, que é isso que nos move. Temos só pessoas do Uruguai aqui, algum brasileiro, e tem pessoas brasileiras, agora tá bom, quem é do Brasil? Aqui. Todos estão me entendendo bem? Diz. Alguns. Bom, vamos lá então um pouquinho, para vocês saberem então quem sou eu. Então, antes de eu ser terapeuta, antes de eu ser mentora, antes de eu ser a Tayara palestrante de hoje, tá? Antes de todas as formações, todos os títulos, toda aquela papelada, né? Eu sou alguém que também precisou aprender, né, a lidar com os desafios, com os recomeços, com as transformações. A gente passa por isso na vida. É essencial, é preciso que a gente passe. Então, eu sou humano, como todos, e eu passei por bastante coisa, assim como todos vocês passam e a gente passa diariamente e faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Eu sou técnica em enfermagem, me formei em 2003, lá na cidade de Santiago, no Brasil. Sou pedagoga também, tenho uma parte na área da educação, tá? Atuei por algum tempo na área de educação, coordenadora, professora. Hoje, atualmente, eu sou militar do Exército, sou 3º sargento de saúde temporário. Eu fiz um processo seletivo em 2022 e hoje ainda estou em exercício, tá? Terapeuta e mentora, sou mãe de 3 filhos. Tenho uma filha com 21 anos de idade e um casal de gêmeos com 14 anos de idade. Então, já sou mãe ao triplo, como eu digo. E a minha caminhada com o Espiritismo, por que eu estou aqui hoje? Como que eu vim parar aqui? Como que eu comecei esse laço, esse vínculo com a do Bispo? Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe, ela tinha muitos pesadelos envolvendo os entes queridos. Isso foi meio que perturbando ela. Então, Deus mostrou o caminho, vamos procurar o seu espírito. Então, eu me lembro muito bem, quando eu tinha 12 anos, eu acompanhei meu pai e minha mãe no primeiro centro espírita.
Luz e Verdade, lá em Santiago. E lá eu conheci a casa. E eu lembro muito bem, quando eu cheguei lá, era o irmão Donini, que já partiu, e recebeu, era guria, não entendia muito bem o propósito, né? Meus pais também, dormindo ali. E eu lembro que no primeiro dia, no primeiro contato, ele chegou pra mim e me disse aqui, tu tem mediunidade. E assim, gente, o que que é isso? Mas não sabia. E tu tem mediunidade. Vamos conversando. Eu conversar com teus pais. E foi conversando com o pai e com a mãe e tá. E ao longo do tempo, eu soube o que que era ter mediunidade. E a minha ligação com o espiritismo, ela ficou cada vez maior. Com o que? Da sensibilidade espiritual, tá? A partir daí, alguns estudos também. Eu já comecei a fazer o evangelho no lar. Sempre tendo essa sensibilidade. Já comecei a me aprofundar mais, tá? E eu sempre tive muita fé nas coisas. Por mais que a gente esteja, assim, num momento sensível na vida, algo que eu sempre trouxe comigo. Fé. Eu nunca perdi minha fé. E a fé é o que nos move. Porque se a gente não tiver fé, quem é que vai ter fé por nós? Nós precisamos. Nós necessitamos fortalecer a fé. Então eu sempre fui uma pessoa muito, muito forte nesse sentido. Muita fé, tá? E através disso a gente vai tendo entendimento. O caminho vai ficando mais claro. A gente vai entender o porquê das coisas. Foi assim o meu início da caminhada no Espiritismo. Naquela época, mal sabia eu que alguns sinais de mediunidade eram assim. Então, o que me causava um pouco de medo, receio, né? Aos poucos foi transformando em compreensão. Eu fui compreendendo algumas coisas que eu sentia, né? Que aconteciam, eu fui compreendendo que aquilo ali realmente. A gente sabe que no nosso mundo espiritual a gente precisa e tem essa conexão. Tá? Então, não há necessidade de ter que receio. Quando isso se fortaleceu na minha vida? Há momentos na vida da gente que a nossa fé, ela é necessária redobrar. Ela precisa aumentar de uma forma ou de outra. A gente tem a necessidade. E são nesses momentos dos quais a gente mais precisa que a gente vai se dar conta disso. Porque se tem uma coisa na vida, nós somos seres humanos. O ser humano é muito assim, ó, eu quero. A gente pede todos os dias. Mas eu agradecer. A gente precisa ser grato. Nós precisamos agradecer algo de maior que Deus nos deu, que foi a vida. Então, só em a gente estar aqui agora, nesse momento, nós somos gratos. Isso. O meu pai, ele fez a passagem há 10 anos. E foi quando eu mais senti que a minha fé precisaria aumentar para eu passar pela dor da perda. Porque a dor da perda é inexplicável. É algo que a gente fica, né, com aquela abertura aqui dentro do peito, aquele aperto. E a gente, em certos momentos, não consegue nem explicar como que a gente vai sair daquela angústia. Então, foi um desafio para mim a perda do meu pai. E durante agora a fala, vocês vão entender o porquê que como Deus é tão grande, como os nossos espíritos de luz são tão magníficos assim, que as coisas vão acontecendo sem a gente se dar conta. Sem a gente se dar conta, aquele quebra-cabeça vai se encaixando e a gente vai entendendo o porquê. Por que a gente está aqui hoje nesse lugar? A gente tem uma força. Então, o meu maior desafio, assim, que eu penso, foi a perda do meu pai, que eu tive que superar e entender que chegou a hora que ele cumpriu a missão e ele se foi, mas a vida continua.
Durante a minha atuação na área hospitalar, trabalhei no hospital em Santiago, minha maior parte da experiência que eu tenho no hospital foi lá em Santiago. Eu trabalhei por várias unidades, eu trabalhei em CTI, eu enfrentei toda a pandemia e digo para vocês, não foi fácil. Espero que nunca me enfrente de novo. Mas assim, se eu estou aqui hoje, é porque Deus me permitiu estar. E se eu estava lá, é porque Ele também me permitiu estar lá, salvando vidas. E foi isso que eu necessitei, e foi isso que me fortaleceu, e foi isso que várias vezes, dentro de uma unidade, com várias pessoas, vários irmãos internados, eu senti medo, eu senti receio, mas a minha fé foi tão grande que eu permaneci. E eu entendi a minha missão. Então nós temos um propósito. E a gente precisa abraçar esse propósito. E é por isso que também estou aqui hoje. Nos momentos de solidão, dúvida e recomeço. Em 2022, eu fiz o processo seletivo pro Exército. E eu fui Santiago. Porém, passei sim tudo, consegui fazer tudo, deu tudo certo. E na hora das vagas eu não consegui ficar em Santiago. Não consegui. Não consegui ficar lá em Santiago, nem lá em Santa Maria, nem lá numa cidade mais próxima. E aonde que eu vim parar? Em Santana do Livramento. Em junho de 2022, eu vim ingressar nas forças aqui em Santana do Livramento. E eu não sabia por quê. Eu só disse assim, então me leve. Eu tô indo. Eu deixava as coisas acontecer de boa. Se é assim, amor, eu vou abraçar isso aí porque tem algum motivo de eu vir pra cá. Então, em 22 eu vim pra cá. Também. Senti medo, senti receio, deixei os meus filhos lá. E vim. E foi se organizando. A coisa foi se organizando. Meu maior medo, meu momento de solidão, é quando eu tirava serviço num posto médico, que eu ficava sozinho. Ficava literalmente sozinha lá. Aí eu pensava assim, meu Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso de luz nesse caminho. Me ajuda a segurar as pontas aqui. Eu tô com os meus filhos longe, eu preciso trabalhar, eu preciso atender esse pessoal aqui e eu preciso ficar bem. Então, assim, ó, alivia a angústia no meu peito nessa noite que eu tô tentando dormir um pouquinho, alivia esse receio que eu tenho, me dê luz, me dê direção. E desde quando eu iniciei o meu trabalho no quartel, no 7 no ICMEC ali em Livramento, graças a Deus e os Espíritos de Luz, que eu consegui passar por esse desafio do solidão, da angústia, de mente. Foi outro desafio também que eu passei. Isso só fortalece a gente. E nesses períodos que eu compreendi algo muito importante, que cuidar da mente fortalece a nossa alma. E fortalecer a alma também ajuda a cuidar da mente. Uma coisa está interligada à outra. Se a nossa cabeça, se a nossa mente está bem, nossa alma também vai estar. Nosso corpo físico vai agradecer. E é tudo uma corrente, a gente precisa estudar. Bom, aí eu vou trazer algo para vocês e vou explicar o porquê dessas fotos aqui, dessas imagens, e vocês vão entender. Quando foi ajustadas as datas para eu vir aqui, nós ajustamos para uma data, não deu certo aquela data, e aí deu certo essa data de hoje, que é o dia 20 de junho. E foi fluindo, né? Foi fluindo. Eu já estava com o material pronto, quero trazer para vocês, já estava com o material todo pronto, sabe? Por que eu trouxe exatamente aquele print lá no meio, aquela foto lá? Aquela foto lá é o meu pai. E ontem, o horário de ontem, se o pessoal que está mais atrás não vai enxergar, 22h47. Foi o horário que eu estava mexendo nos slides, porque eu senti necessidade de mudar. E por que eu senti necessidade de mudar? Porque eu senti muita presença do meu pai.
Tava comentando com o pessoal, mas eu senti muita presença dele. E eu sei que ele deve estar aqui conosco, tenho plena certeza. Assim como em vários momentos que eu pedi que ele estivesse, ele esteve e ele está. E eu entendi que possivelmente seja, né, o recadinho dele lá. E eu mudei. E o mais incrível disso tudo é que no print da minha postagem ali, ó, foi dia 20 de junho de 2022, que eu já estava aqui em Livramento. Que eu postei a foto com ele, né, agradecendo a companhia dele. E essa foto que eu tirei com ele tinha sido lá em 2014, que foi meu primeiro processo seletivo para o Exército. Ele foi comigo. E quando eu consegui entrar no Exército, eu fiz um post agradecendo ele, dia 20 de junho de 22. Agora, me digo, não tem espiritualidade no meio disso tudo? Nós não estamos guiados por espíritos de luz? É coincidência? Pode ser. Para mim, nós estamos guiados, sim. E lá em cima tem a foto lá, que eu acho muito bonita, escolhi a dedo, assim, para os meus filhos. Tem a minha foto lá na pandemia, que era tudo aquilo ali que eu usava, né? Para poder atender aqueles pacientezinhos lá. E graças a Deus eu tô aqui firme e forte, deu certo. Como todos nós estamos, né? Felizmente, ninguém dali que fazer a partida fez, mas cumpriu sua função. Ali eu trago eu de sargento de saúde. E aqui abaixo a foto do meu casamento. Se eu não tivesse conhecido meu esposo aqui em Rivera, eu não teria conhecido a minha sogra, eu não teria conhecido todos vocês do céu, e eu não estaria possivelmente aqui hoje. E se eu não tivesse saído lá de Santiago para vir para Livramento, eu também não ia conhecer o meu esposo, que eu também não ia conhecer minha sogra, que eu também não ia conhecer todos vocês. Então, há ou não há pesquisadores? É Deus nos guiando e a gente entendendo os propósitos da vida da gente. E é nessas horas que o coração começa a se encher de alegria e gratidão. E a gente vê que nem tudo é um mar de rosas. Mas a gente que trilha o caminho. É necessário que a gente trilhe o caminho. E se a gente souber trilhar e conduzir da melhor forma, eu tenho plena certeza que a nossa vida ela se torna muito mais leve. Então eu trouxe um pouquinho só para vocês entenderem. Quando eu olho para essa trajetória, eu percebo que Deus estava escrevendo capítulos que eu nem imaginava, eu nem compreenderia, e hoje eu compreendo um pouquinho. E eu sei que tem muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Mas vamos lá. Perguntando para vocês hoje. Como está a sua mente hoje? Porque nem todo sofrimento ele é visível. A gente não precisa estar aqui chorando, tá aqui bravo, tá aqui raiva, tá aqui sorrindo. O corpo nem sempre precisa espairecer isso. Será que por dentro ele não tá dando alguns sinais? E através desses sinais, que é a ansiedade, o medo, a irritação, a tristeza, a falta de esperança, muitas vezes esses sentimentos é o corpo falando lá o que está invisível, né? Que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Nós não soubemos lidar. Mas esses sentimentos aqui, eles são necessários também. Porque prova que a gente está vivo, que a gente tem vida, né? Que a gente está sentindo. Porque não é só a gente sentir alegria. As emoções estão aí também. Mas a gente precisa organizar essas emoções para que elas não acabem influenciando o nosso corpo físico, para a gente evitar as doenças, né? As enfermidades. Então a gente tem que dar uma forcinha para o nosso Deus, para a gente poder organizar essas emoções. Então, antes de cuidarmos do mundo, nós precisamos olhar para dentro de nós. O ser humano, segundo o Espiritismo, a gente sabe, né?
O espírito é o nosso viajante eterno, né? O perispírito é a ponte que nos une. E o nosso corpo físico é a nossa morada temporária. A gente sabe que o corpo que a gente habita hoje, eu, Tayara, estou nesse corpo aqui. Eu não sei como que eu vou vir, como eu vou desencarnar, vou encarnar, eu não sei qual vai ser o meu corpo. Então, é a nossa morada temporária. Porém, eu necessito cuidar do meu corpo. Eu necessito tratar ele bem. Eu vim com esse presente que Deus me deu. Mas eu não necessito só cuidar do meu corpo, do meu cabelo, da minha pele. Eu necessito cuidar do meu interior também. Então, é necessário que a gente esteja evoluindo todos os dias, buscando cada vez mais na fé, na esperança, fazendo o bem. Dessa maneira que a gente vai também cuidar do nosso interior, tá? Então, tudo aquilo que a gente, tudo que pensamos, o que a gente sente, o que a gente cultiva, influencia diretamente na nossa vida. Eu sou uma pessoa muito positiva. Muito. Até já passei por questões que algumas pessoas me chegaram e me falaram assim: ah, mas tu tá sempre sorrindo. Ah, mas tu tá sempre bem. Mas é o meu jeito. Por mais que eu tenha algum problema na minha vida, se eu ficar triste, se eu ficar com isso para mim guardado, se eu ficar, poxa, irritada, se eu ficar culpando Deus, que várias vezes, a maioria de nós, a gente, infelizmente, culpa não é Deus, que não. Ele só nos empurra e a gente tem que ir conduzindo. Mas a gente tem que ajudar ele também. E se eu continuar com aqueles pensamentos negativos, isso vai atrair. Então, independente de tudo, assim, a positividade na vida da gente, ela é algo assim, que precisa, que necessita, é necessário. Se a gente tá com um problema, tentar pensar positivo. Se Deus quiser, vai dar certo. E é assim que funciona a vida. Tá? Então, tudo que a gente pensar vai influenciar, tá? Nós somos os responsáveis pela construção do nosso mundo interior. Poder dos pensamentos, foi o que eu falei. Gratidão. Acordar de manhã, gente, o que eu mais contemplo, e eu acho que todo mundo aqui, a melhor coisa é a gente abrir os olhos de manhã. É ou não é? É ou não é? A gente vai ter o prazer de enxergar, isso é vida. A gente abrir os olhos pela manhã, enxergar, ter o prazer de enxergar. Abrir uma janela, como um dia como hoje, que fez uma manhã linda. Abrir e contemplar o sol. Respirar. Mas que beleza mais linda que essa, né? Então, a gente ser grato pela nossa vida, pelas coisas que a gente está vivendo agora, tá? O medo em si. É normal a gente ter medo, porque a gente não vai ficar sempre assim, não. Vai dar certo, mas vai ter um pouquinho de medo. E tá tudo bem, é normal a gente ter medo, mas a gente precisa enfrentar. Confiança, aí entra a confiança. Se eu vou enfrentar, eu tenho que confiar que vai dar certo. Hoje eu tô vindo aqui. Ah, mas eu não sei, eu não conheço as pessoas. Eu sou meio encabulada, eu não sei como é que vai ser. Não, mas eu tô confiante que eu passei e eu tô falando. E eu acho que alguma coisinha vocês vão levar hoje. E eu tenho certeza que eu vou levar muito mais de vocês hoje. Porque a gente está aqui fazendo essa troca de energia. Que isso aí já é um presente divino que a gente já tem, tá? A culpa, muitas vezes, mas por que eu fiz aquilo ali? Será que tá legal? Será que não tá? Vai ter, é manual. Às vezes vem a culpa. Mas a gente também consegue se redimir nisso, porque tem esperança. No final, tem esperança que as coisas vão mudar. E a gente não vai se sentir culpado, porque a culpa nem sempre é nossa. As coisas que acontecem em mundo, tem coisas que fogem da gente, a gente não pode segurar. Que bom que a gente segurasse, mas a gente não tem esse dom. Nós temos o dom de orar, nós temos o dom de fortalecer a nossa fé, nós temos o dom de cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde física, nós temos o dom de ter esperança em dias difíceis. Isso tudo a gente tem. Agora, controlar as coisas, a gente não tem como. Então, infelizmente, acontecem coisas que fogem, que nos deixam tristes, mas são propósitos que a gente desconhece. Então, aí
precisa aceitar com tranquilidade. Eu não queria que o meu pai partisse há 10 anos atrás. Mas ele partiu. E hoje eu olho para trás e penso assim, quanta coisa boa eu vivi com ele. Que gratidão por eu ter o meu pai, né, o meu pai comigo nessa vida. E eu espero para que na minha outra encarnação eu venha tendo pai também. Ou pelo menos que esteja fazendo parte da minha vida ali. Então é essa gratidão que a gente viva. O momento vivido pelas pessoas e aproveitar o momento, porque o momento é agora. Tem momentos que a gente não vai aproveitar amanhã, nós temos que aproveitar hoje. Tá bom? Nossos pensamentos criam caminhos, aquilo que alimentamos dentro de nós tende a crescer. Quando a mente fez socorro, a gente começa a se sentir cansado, sem senso de vazio, irritabilidade, insônia, tristeza. Quem é que não viveu isso aqui alguma vez? Levanta a mão, quem é que já viveu algum desses problemas? Cansaço, tristeza, insônia, entendeu? Irritabilidade. Quem é que nunca se irritou? Quem? Nunca se irritaram? Eu? A gente se irrita, gente. Nós somos seres humanos, nós se irritamos. Nós ficamos irritados, ficamos bravos. A gente perde o sono e no outro dia a gente fica mais irritado porque a gente perdeu o sono. A gente não dormiu da noite. Já que nós que somos mulheres, né? A gente já é mais ligada, assim, já quer acordar numa casa e já não dá porque a gente tá sem sono e a gente tem que arrumar as crianças, já tem que codear, estender o corpo, e o tempo não ajuda. E a sobrecarga vai indo, e a sobrecarga vai indo. E a gente se irrita, a gente cansa. É normal. Só que quando esses sinais começam, né? E não falo só para as mulheres, tá? Porque os homens também têm. Os homens também estão à demanda. Porém, os homens são um pouco diferentes. Os homens não são tão tagarela quanto as mulheres. As mulheres nasceram com esse dom de tagarelar. Por mais que a gente tenha, né? As mais quietinhas, mais falantes como eu. Mas o homem, por si, ele foi dado para ser o escudo ali, né? O chefe, que ele tem que avançar tudo. Enfim, ele tem que ser o cara forte lá. E muitas vezes as emoções, os mulheres, elas ficam guardadas e explodem de uma maneira diferente. Então a gente tem que ter uma visão no geral, tanto para homens quanto para mulheres. A mulher, por ser mais falando, que ela acaba tendo sempre uma filha com amiga, ela né? Enfim, conversa e aí acaba não ficando tão guardado, né? Mas o que a gente necessita hoje é entender uma coisa. Nessa vida, nós não somos casíveis. Não existe a possibilidade de a gente dizer, eu vivo sozinho, eu dou conta sozinho. A gente não dá conta sozinho. A gente precisa do irmão, da irmã que está do meu pai. A gente precisa das pessoas. Eu preciso de vocês para estar aqui hoje. Tem pessoas lá fora que estão precisando de vocês. Então, nós estamos sempre precisando uns aos outros. E aí vem a importância da nossa caridade. Fazer o bem sem olhar aqui. Infelizmente, a gente ainda vive, né, o processo que nem todos pensam assim. E há momentos na vida que a gente pensa assim, poxa, mas eu estou fazendo tanto, tanto, tanto. As pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo. Tem uns que não estão fazendo, mas os que não estão fazendo, o que importa é que está dentro da gente. Se a gente fizer o bem, nós vamos estar acertando com o cara lá de cima. A gente vai estar acertando nossos ponteiros aqui. E cada vida que vier, né, aquela continuidade assim, a gente vai vir muito mais bem. A gente vai vir melhor. Então, precisamos fazer o bem sem olhar que a gente precisa da caridade. A gente necessita do outro para isso também, tá? E ali é o que eu falei, reconhecer o sofrimento na falta de fé. Por mais que a gente esteja agarrado com Deus, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente fortaleça esse ponto, muitas vezes a gente tem um sofrimentozinho.
eu tô sofrendo, tô triste, eu tô angustiado. A gente precisa buscar ajuda. E eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, a gente tem um propósito. E esse propósito é lindo, é de vida e é enriquecedor. Então, ter fé não significa sofrer. A gente vai sofrer também, tá? A fé não elimina os desafios. A fé fortalece quem passa por ela. É só eu ter fé que vai dar tudo certo. Será que é só eu ter fé que vai dar tudo certo? Eu vou deixar essas flores aqui em cima da mesa e vou ter fé que ela vai permanecer linda, bonita, maravilhosa. Vai adiantar isso ali? Não, né? Ela necessita que eu venha, que eu troque a água. Ela necessita que eu abra a janela para pegar sol. Então, além da nossa fé, a gente precisa dar um empurrãozinho lá. Eu preciso estar forte. Então não é só fé. E o trabalho espiritual acontece onde? Dentro de nós. O que eu estou precisando transformar hoje dentro da minha vida? Dentro de mim. Já pararam para pensar, acordar de manhã cedo, assim, fazer um mate, fazer um café, sair para dar uma caminhada, pensar assim, o que eu preciso hoje para transformar a minha vida? Será que adianta ficar só em casa fazendo a mesma coisa? Né? O que eu preciso fazer? Será que se eu mudar um pouquinho o meu trajeto do dia hoje, as coisas vão mudar também? É o que eu preciso? Sim. Tô vendo que tem bastante jovens aqui também. Então, assim, ó, pra eu que tenho os filhos, eu sempre tô dizendo, a coisa que a gente tá é isso aqui, ó. Isso aqui é um problema. É um problema e não é, porque a gente precisa, né? Meu trabalho tá basicamente tudo aqui, né? Só que, assim, a tecnologia, até um ponto ela é boa. Até outro ela não é. Então, o que eu digo, assim, para meus filhos, eu digo pro pessoal mais jovem. Muito cuidado, tira o pé do acelerador em relação à tecnologia, porque elas têm os seus benefícios e malefícios também. E é muito fácil eu pegar meu celular, sentar no sofá e passar toda a tarde no celular. Vai passar 1, 2, 3, 4 horas, eu não vou me dar conta disso. E aí, o que está acontecendo comigo? Eu não estou vivendo, eu estou só sobrevivendo. Vocês se deram conta? Eu estou só sobrevivendo, estou sentada mexendo no telefone. Isso é um exemplo, tá? Mas eu não estou vivendo. O mundo tá girando, tudo tá acontecendo e eu não estou acompanhando isso. Porque eu não estou me presente nisso. Eu sei que hoje eu vou acordar um pouquinho mais triste por algum problema da minha vida, por alguma perda que eu tive, por alguma coisa que não deu certo, por falta de alguma coisa, por uma angústia. Mas se eu ficar sentada, ou chorando, ou só lamentando, vai me ajudar? Não vai me ajudar. Porque não é só fé, eu preciso não ir. Então, olha só, o que eu preciso aceitar? Eu preciso aceitar que eu preciso me mover também. Eu preciso levantar aquele sofá, daquela cadeira e seguir minha caminhada, porque é o que Deus quer ir fazer. E não seu pai. O perdão, gente. Na minha concepção, os pacientes que eu atendo, nas pessoas que eu já convivi e que eu convivo, eu acho que o ato de perdoar, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Nós somos humanos. E é muito difícil, assim, uma pessoa que te faz mal hoje e amanhã tu acorda e diz assim, não, tá tudo bem, a gente vai ficar com aquela amada. A gente vai ficar chateado, vai ficar pensando assim, por que essa pessoa fez isso comigo? Só que não é a gente. Não é no nosso tempo, não é nós. A gente tem uma dívida no plano espiritual. A gente precisa entregar essa pessoa que nos fez, nos causou mal, a gente precisa entregar para que ela se cure, para que Deus perdoe, né? A gente erra também. Todos que estamos aqui, é normal errar. É normal errar. Quantas vezes na vida
Tem gente que tem uma vida inteira aqui pela frente, né? Eu tô só na metade, olha lá, né? Mais ou menos, né? Tô com 44. Então, me considero a metade, uma Guilhermes, né? Aí vê. Mas tem gente que a gente não chega nem na idade, né? Você, essa geração, o que meio difícil. Ah, vamos lá. Enquanto Deus nos permitir, a gente vai indo. Ai. Mas tem coisas, sim, que muitas vezes o ato de eu falar para alguém, de eu fazer alguma coisa para alguém, será que aquela pessoa não vai se magoar comigo? Será que realmente era isso que ela queria ouvir naquele momento? Será que a minha ação para ela foi legal? Então, alguma pessoa deve ser dito assim, bah, eu nunca mais vou perdoar tarados. É um bate-volta. Mas o perdão é necessário, a gente precisa perdoar. Porque no momento que a gente perdoa, o nosso coração fica em paz. O nosso coração fica em paz. Ele desabrocha. E quando a gente tira aquilo que estava nos incomodando ali de dentro, a gente consegue ter paz de espírito. A gente consegue deitar a cabeça no travesseiro de noite e dormir em paz. Então, o perdão é o ato de coragem incrível que ele fez na minha. Bom? E o que eu preciso melhorar, né? A gente tá sempre tentando melhorar. Todos os dias é um dia. E nesse dia eu vou melhorar em alguma coisa. Eu vou passar pelo vizinho lá pelo vizinho que eu não costumo conversar muito, que eu não costumo falar com ele. Vou passar lá, vou dar um abraço nele, vou dar um oi diferente, vou dar um sorriso. Aquele vizinho que passou por mim todos os dias, cabisbaixo, com a cara né, meio fechada. Ah, mas aquele vizinho ali, ele me vê todos os dias, ele não me cumprimenta. E se eu fizer algo diferente? Se eu acordar hoje de manhã, como é que... Buenos dias, vizinho. Bom dia, vizinho. Como é que o senhor tá? Tá, amor, vem cá, vou lhe dar um abraço. E ele sorri. Será que não é algo diferente que ele tá fazendo? Por que nós temos a mania de julgar os outros? É só a gente fazer um diferente. E aí vai ser diferente também. Então, o nosso diferencial é esse. O que eu preciso melhorar? É o enxergar do outro lado daquela porta lá. Né? A gente fica na mania, assim, de enxergar só uma coisa, só uma coisa. Faça um diferente. Melhor? É melhor que a nossa, é enriquecedor isso. Aí eu trago, né, que a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. Não adianta a gente estar bem, não adianta a gente estar bem vestido, ter uma casa para morar, ter um carro, ter comida, ter bebida, tá bem. E se a gente não tá bem por dentro? Se a gente não é uma pessoa boa, não adianta. Então uma coisa anda com a outra. O perdão liberta. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa confortar. Perdoar significa parar de carregar um peso que machuca você. No momento que eu perdoo, eu não me machuco mais. Eu respiro melhor. Eu fico em paz. Não me machuco. Isso é bom. Isso é ótimo. E quem mais precisa do seu perdão hoje? É difícil a gente acordar. É difícil a gente dormir e você fazer essa pergunta, não é? A gente mantém o hábito. Mas pararam para pensar quem mais está precisando do seu perdão hoje? Quem será na nossa vida? Será que no momento que a gente perdoar essa pessoa, será que essa pessoa não vai ficar melhor também? Será que eu não vou ficar melhor também? Então vamos refletir sobre isso. Que isso aí, com certeza, é gratificante. E a caridade também é saúde mental. Isso que eu estou fazendo, isso que vocês estão fazendo, é saúde mental, porque nós estamos... Cara, no momento eu estou falando, porque vocês estão quietinhos, mas podem me perguntar e podem falar junto comigo também. Mas isso que a gente está fazendo aqui, eu estou falando, vocês estão me escutando, já abri a pergunta, eu estou tendo acolhimento e vocês também, porque o centro já tem uma energia ótima.
E a gente está aqui, nós nos sentimos acolhidos. Nós estamos tentando compreender, temos um respeito e estamos estendendo as mãos. Porque só o fato de vocês estarem aqui hoje é estender as mãos, gente. Só o fato de eu também viajar para vir ao encontro, que realmente eu estava ansiosa para vir, é estender a mão. A gente não pode soltar as mãos. A gente precisa continuar de mãos dadas nesse mundo porque nós precisamos. E é isso que nos move. Todos os dias. E você tem cuidado dessa alma em si? Assim como a gente cuida do corpo, que eu já repeti, né? Nós precisamos cuidar da alma. Como que a gente faz isso? Nossas orações, as nossas preces, a nossa gratidão, as boas companhias, o trabalho no DEI e o autoconhecimento. As boas companhias. Eu nem sempre vou ter pessoas que eu vou ter o hábito, aquela confiança de eu conversar, de eu me abrir. Eu tenho pessoas com mais afinidades. Eu um amigo, uma amiga, né? Eu não vou conseguir falar para todo mundo sobre a minha vida particular. Mas eu vou ter um ombro amigo. Eu vou ter lugares que vão me trazer paz. Vocês já não foram em alguma casa visitar algum, sei lá, algum parente, algum amigo? Vocês entraram naquela casa e não se sentiram mal, umas vezes? Sim. Já? Levanta a mão, quem teve isso? De entrar num lugar e não se sentir bem. Já, né? Já? Na casa amigas. Com a carga negativa, que a gente não consegue ficar naquele ambiente ali, né? E não tem outros lugares que a gente chega e tem vontade de ficar, sim, muito, sim. Que a gente fica falando, e não acaba mais a fala, e a gente fala de vários assuntos, e a gente não tem vontade de ir embora, tem, né? Sim. Hoje eu sinto isso aqui. Hoje eu sinto exatamente isso aqui. E eu creio que vocês estão sentindo também. Porque nós estamos em paz, nós estamos com energia boa aqui. Então, as boas companhias, elas nem sempre, eu preciso ficar ao lado daquela pessoa ali por obrigação, mas se não tá me causando bem naquele momento, dá uma voltinha, sai do lugar ou não vai, porque meu espírito ali potente não tá, né, muito adequado com a vibração ali, e vai passar. Boa companhia é aquela pessoa que vai estar ali, que vai te ouvir, que vai conversar, que vai dar risada, que vai dar um mate, que vai te levantar o astral, que vai estar sempre torcendo por ti, que vai estar te fazendo bem. Essas são as boas companhias. Infelizmente, a gente tem as más, que os querem funcionar para baixo, mas a gente precisa ser um pouquinho mais e voltar consigo, mostrar que isso nos carrega nossa energia. Isso tem que estar sempre com as baterias carregadas, tá? Porque as pessoas não são iguais, infelizmente. E ali, né? Que eu falei lá no início sobre o celularzinho na mão, o sofá e as 3 horas paradas. Você está vivendo ou sobre esse bolo? Viver é diferente do que viver. É totalmente. Eu escolho hoje em dia se eu quero viver ou sobreviver. Será que sobreviver vai me trazer mais coisas positivas? Não, né? Eu vou estar no automático sempre. Sempre no automático. Mas o viver, olha aqui. Se eu abrir essa janela aqui, eu vou estar apreciando o sol que tá lá. Eu tô vivendo. Não é? Se eu tô aqui com vocês hoje, eu também tô vivendo. Eu tô trazendo um pouco da minha história. Tô conhecendo gente que eu não conhecia. Isso que são vivências. Tem valorizado em quem você ama. Aí também, no mundinho do celular, não, vou dar uma ligada. Não, vai lá. Vai lá. Dê seu ar na mão. Vai lá. Vai lá e dá um abraço e pega e aperta e deixa. Sai daqui, bota na flica. O abraço, gente. O abraço, o aconchego, libera um hormônio na vida que se chama endorfina.
Esse é o hormônio do prazer. Quando a gente libera endorfina em algo que nos dá prazer, as nossas células lá dentro, elas ficam borbulhando de feliz. Isso nos rejuvenesce, tanto o corpo físico quanto a nossa alma. Então, assim, ó, abraça, beija. Como o seu cabelo tá bonito hoje? Olha só. Não tá? Tá ou não tá, gente? Não. Isso a gente viver. O elogio pra pessoa rejuvenesce também a alma. Então, corre lá. Tenha contato com isso, me fale. Esteja mais próximo, mais valorizando quem você ama, tá? Tenha preciso. Já disse a maioria dos que estão assim. Engraçado, então a gratidão é essencial. E tem estado presente. Então, vamos lá. Nós vamos agora treinar isso aí, então. Cada um que tá do seu lado, dá um abraço, cumprimenta. Vamos deixar mais caloroso aqui. Vamos lá, vamos cumprimentar, vamos dar um abraço. Como é bom estar aqui, né? Vamos dar um abraço. O abraço é tão bom. Olha só. Abraçando todo mundo tá. Tio penso com sono e coisa, todo mundo dando risada. Liberando negócio. E olha que coisa boa. Isso aí, gente, é. Se vocês chegarem no lugar que tá todo mundo meio cabisbaixo, lá vem cá me dar um abraço. Vem cá. Vamos chamar o contar no condor para dar um abraço. Vem cá. Vem cá. Domingo agora. Então, o que nós temos aqui agora é realmente isso, tá? Pra vir, não é... Ah, eu vou até dar um abraço, tá? Então, isso, desce, certo? Da tua parte, ainda Tainá que fala justamente de você está vivendo e apenas sobrevivendo. Quando faz uns 15 dias, me topei a enfrentar com o sofrimento de justamente sempre pedir a Deus viver e não mais sobreviver. Mas me topei com uma experiência que foi me dar conta que eu indo pelo mundo, sendo mãe, sendo mulher, sendo pareja, sendo profissional, mas nunca no meu sentir um viver, desfrutar de todas essas escolhas que eu fui traçando na vida. Até que chega um ponto que Deus vai nos empurrando, como quem diz, a olhar essa pequeno lado nosso, nossa pequena crença de Deus. Muitas vezes eu falei assim para ele, na minha honestidade, porque eu sou uma pessoa que ele conhece meu coração. Mas muitas vezes a gente precisa falar isso. Porque, aunque ele nos conhece, ele é esse amigo que diz, eu quero te escutar hoje. Então eu disse assim, Deus, eu vou cumprir todas as missões que você me propõe. Mas no meu sentido, eu quero fazer isso para me ir embora. E ele, esses momentos me disse assim, Greba, tem muita gente que te ama. Só que teu coração está fechado para ver a beleza que é se sentir amado. Então, eu tive uma crise de choro muito forte, onde eu recebi abraços de pessoas que me amavam. E eu sempre senti muita gratidão por essas pessoas, porque um agradece quando a gente ama, não? Só que nesse momento eu reconheci a falha que Deus sempre nos tinha. Tem muita gente que te ama. E aquele abraço me preencheu tanto que eu sofri mais por receber esse amor que pelo menos o sofrimento de não querer mais existir em torno, não? Então, hoje em dia eu abro os olhos, como ela mesmo disse, como é bom viver. Nossa, te preenche realmente. Ainda estou aprendendo a me adotar essa minha nova realidade, porque eu penso assim,
A gente tem 365 dias, lunes, sábado, mas nada preenche o hoje. Nossa, como é importante hoje eu estar hoje. Então, hoje, se não é que eu limite a minha vida, mas hoje é o único dia que eu posso disfrutar realmente. Então, eu tenho apreciado a vida hoje, tenho valorizado quem me ama e quem eu amo, tenho agradecido e tenho estado presente, cada dia aprendendo um pouco mais. Não é que eu fiquei nova, uau, ainda tenho velhas copinhas, mas com mais presença. Isso eu queria contar. Parece que veio aqui. Que bom, menos foi a última parte que foi outro aprendizado. Também tive visitas de pessoas que online, mas não sabe que eu reconheci que muitos de vocês conhecem as minhas poemas, de verdade, não sei se meus poemas, as minhas apresentações. E sabes quem mais eu encontrei no meio do meu choro e sofrimento e, ademais dos guias espirituais, me encontrei a mim. Mas muitas vezes em mim vem aquele pensamento onde eu escrevia: Débora, você está só ferida hoje, perdoe, entenda. E quando recebi as pessoas de não que tiram lá embaixo, tem muitas pessoas que não sabem olhar suas próprias feridas, então não compreendem as tuas. Então, sim, empolgueci nas pessoas que te levantam para o riba quando você precisa e olhes aos que não têm mais carinho com a solução. Não chorem. Nesse tempo. Mas eu falo. E assim, ó. Não é porque hoje me apresentei aqui, sou a terapeuta, né? Sou a editora, sou a sabina, sou a arma. Eu tenho uma armadura aqui que dá tudo bem. Vários momentos eu tive como o da Mercury. Vários momentos eu tive. Há pouco tempo tive. E nesse momento, assim como que a Débora citou, que são aqueles momentos de angústia, são os momentos de solidão que a gente mais precisa, de força, que a gente mais precisa de alguém para nos dar aquele abraço apertado e nos dizer assim, ó, não chora que tá tudo bem, eu tô aqui e vai dar tudo certo. É nesses momentos que a gente vai conhecer quem realmente está no nosso lado. A gente vai conhecer as pessoas que estão no nosso lado, que nos fazem bem. E, infelizmente, a gente vai ver aquelas pessoas que nos puxam para baixo. Só que tem um detalhe. Eu só vou ser puxada para baixo se eu permitir. Se eu não permitir, assim como a Débora não permitiu, eles não vão conseguir me puxar para baixo. Porque a minha fé, a minha força é muito maior. É muito maior. Ela quebra qualquer obstáculo. A gente sabe que são obstáculos que nós vamos sempre enfrentar ali. Sempre. Seja no trabalho, seja nas amizades, seja em casa, em qualquer lugar. Nós vamos sempre enfrentar. Uma pessoa, quando ela está escrevendo como a Débora escreve, eu quero escrevendo, fazendo em trabalhos, a pessoa que está crescendo, que ela está motivando os outros, que ela está impulsionando os outros, tem 50 mil que vai chegar e dizer assim, mas eu sei fazer aquilo aqui. Mas as forças não continuavam. Mas a gente tendo uma para chegar e dizer assim, vai, Débora, continua escrevendo. Continua falando, continua pintando, continua bordando, só vai. A gente tem uma para impulsionar a gente, não tem ser eficiente. Tá bom? Então, que bom. Que bom que
que a Débora nos trouxe isso, eu te agradeço. Bom que a gente tá conseguindo fluir a nossa conversa. Ainda estou aprendendo para cerrando, não? Meu raciocínio para poder escrever sobre esse momento, porque cada vez que eu atravesso um sofrimento, que são vários, para experimentar, para experiência, para compreender os demais, porque uma coisa que eu entendi, que muitas pessoas podem falar dos sofrimentos, mas só fim de ter a experiência, sabe como o outro realmente se sentindo, como é só o sofrer, sim o peso que isso carrega. Então, às vezes, tende a dizer não, dizer vai ficar tudo bem, não sei o quê, mas às vezes a gente não só precisa da palavra, é só fica aqui comigo, minha impressão, eu estou sofrendo. Exatamente, aprender só da pessoa ali forte, eu sei que sou. Eu sei que tenho várias versões de mim, onde eu fui forte, eu fui alegre, só que nesse momento eu fico triste. Faz parte da vida, que a tristeza é um sentimento, como eu falei, que ela necessita vir. A gente vai ficar triste pra gente ficar feliz. É uma coisa depois da outra. Isso. E a gente nunca está sozinho, né? A gente tem Deus no nosso caminho, tem nossos espíritos de luz ali constante, que é o que os fortalece, tá? Mas é bem isso. Às vezes a pessoa não precisa nem falar pra gente. A gente não quer nem ouvir. Mas só de vir dar aquele quebra-costela, assim, ó. A gente já... eu sou assim, né? Porque eu adoro avançar, adoro beijar, então eu necessito do físico ali. E é isso, gente. Nós precisamos ficar pertinho um do outro ali pra gente seguir nossa caminhada, tá? E não é desligar a máquina. Hoje eu não tô bem. Pá, vou ficar bem. Hoje eu tô bem. Pá, não existe um botão de liga. E as coisas, elas não melhoram do dia para noite. Elas melhoram se a gente se permitir, como a Débora, como exemplo, está se permitindo. Como eu me permiti também. Como eu me permiti também. Que muitas vezes eu deitei a cabeça num travesseiro e muitas vezes eu não vi a luz. E foi nessas horas que eu tive pessoas do bem do meu lado. Seres de luz do meu lado. E hoje eu estou aqui. Também para passar esses momentos para vocês, porque eu vivi também na Terra. Eu não fico 100% todos os dias, porque eu sou ser humano. Mas por que não trazer essa vivência que eu já tive? A Débora, isso dela, vocês, cada um de vocês tem uma história, nós temos uma história. E é com a nota prata de Coreia que a gente reaplica e dar o HPN me dizer. E não produzir dentro. Então, que bom esse tema, assim, o lote que ficou bem quentinho aqui com nós. Então, assim, ó, vivam, se permitam viver e não só sobreviver, tá? E aí, o que a gente, né, vem falando desde o início, que fortalece a nossa alma, né? A nossa fé, a confiança em Deus, a caridade, a esperança, a gratidão, o zerdão. E, mano, a vida é uma oportunidade, nenhum de nós está aqui por acaso. A gente está sempre aprendendo, então assim, ó, terminou? Não. Nós estamos aprendendo, a gente vai sempre aprender, cada vez mais. A gente vai conseguir reparar, graças a Deus, que é um dos erros que a gente vai conseguir reparar. Pontos a gente não vai conseguir, a gente vai ter que reaprender no caminho, né? Amar, a gente deve amar de coração aberto. Ah, eu te amo. Não, mas às vezes as pessoas falam eu te amo e nem sabem o que estão dizendo. A gente tem que amar. Amar não precisa tu falar todos os dias eu te amo. É demonstrar. Só num bom dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma demonstração de amor. Agradecer, tá? E a gente vai crescendo e evoluindo junto. Eu trouxe uma frase aqui que eu elaborei. Essa é minha. Até vou colocar num livro depois. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vem falando aqui. Nem sempre podemos controlar o que acontece conosco. É ou não é? A gente não consegue fazer isso. Mas podemos escolher o que cultivamos dentro de nós. Tava lá no fundinho. Não, eu vou sair daqui. Eu vou nadar contra a correnteza e eu vou isso. Essa foi a escolha. Porque aquilo que alimentamos na nossa mente floresce na alma. Tudo que eu alimentar na minha mente vai florescer na minha alma.
Então, vamos alimentar coisas boas. Apesar de todos os impasses na nossa vida que a gente tem, vamos alimentar coisas boas, nossa alma vai agradecer. Vamos ter fé. Vamos orar, rezar cada vez mais para nossos entes, para os que partiram. Não é fácil. Eu queria estar aqui, dando um quebra-costela no meu velho, mas ele não está fisicamente aqui comigo, mas eu sei que ele está por aí, ó. Ele está presente por aqui. Então, aproveita enquanto a gente pode abraçar. Aproveita enquanto a gente está aqui, ó, no físico. E depois fica a saudade. Sabe que fica a saudade. Ela vai querer ser alimentada de outras formas. Porém, os que partem, e nós um dia, crianças também, a gente permanece. A gente permanece quando há saudades, quando a gente sente o perfume, quando a gente sente o perfume. Quem é que nunca sentiu o perfume da pessoa que partiu? Eu sinto isso. Aquele, ó, um cheirinho assim que me lembra. E meu pai, eu sinto meu pai, porque pra mim ele é especial, né? Uma pessoa que eu tenho muita saudade dele. Né? O jeito, a gente tem os jeitinhos, mas tu é parecida com o fulano, tu é parecido. Vivam isso. Mas aproveitem muito mais enquanto tu pode aproveitar aqui no físico. Isso é importante, tá? E que possamos sair daqui mais conscientes dos nossos pensamentos, mais acolhedores com nossas emoções, mais comprometidos com a nossa formação interior. Eu espero que essa tarde, eu não sei se não me alonguei muito, espero que essa tarde, assim, tenha sido proveitosa. Embora eu tenha falado, a Débora me ajudou um pouquinho, mas de coração, eu agradeço, assim, ó, muito por estar aqui. Sei que estou aqui no dia certo, na hora certa, no momento exato, e era para ser. E eu espero vir mais vezes, estar com vocês, presentes, e vocês possam sair daqui o base. Eu vou sair daqui muito faceira hoje, muito feliz, alegre com bem, tá? Aí, depois eu vou deixar para o pessoal, né, se precisarem, podem ficar com o meu contato, tá? Precisarem começar, tá ali meu contato, e tipo à disposição, tá? Muita luz e paz, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Vamos agradecer muito a Tayara por ela estar aqui, por que nós vivenciamos esta tarde, por o dom da mediunidade dela, que é uma forma de que ustedes, voy a hablar en español porque vieron como cuando hablamos de que hay diferentes mediunidades, es su mediunidad ayudándonos a comprender la importancia de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, de cuidar a nuestro espíritu. A veces no sirve de nada si nosotros venimos con la idea de que voy a tomar un pase y me paro frente a un medio, ¿sí? Con un mentor allí, si yo dentro de mí cuando salgo no tuve un cambio. Entonces, agradecemos enormemente la posibilidad de tener esta instancia y que sea muy, pero muy, muy positivo para todos y puedan salir de aquí con ese aprendizaje, con esa posibilidad de decir, de manifestar. Hoy en la mañana, tuve toda la mañana una jornada de salud mental en lo que es el área de salud y decía que estaba completa hoy, porque hoy de tarde la salud mental desde lo espiritual, y saben que escuchándola hay algo muy similar a lo que decía la psicóloga hoy. Ella nos decía que cada día tenemos que preguntarnos ¿cómo estoy hoy? ¿Y qué puedo hacer hoy para estar mejor? O sea, tenemos la posibilidad de elegir. Y no podemos olvidarnos de aquel que nos dice que si precisan
Isso chama. Não precisa de formalidade. Eu quero de idade. Eu sou teu pai. Vem me chamar. E sempre está como tú. Entonces, que podamos salir fortalecidos a nuestros despiertos. Hoy, ustedes vieron que recibimos un pase maravilloso y a través de todo este conocimiento que la espiritualidad a través de Sayara nos brinda, vamos a tener un pase colectivo para el que quiera. Va a haber alguno que como viene los miércoles ya tomó su pase, siente que se va bien, que se va en paz, tranquilo, toma su agua, se va, ¿sí? Y quienes tienen la orientación de recibir el pase individual porque están en un tratamiento espiritual, lo van a hacer. Pero vieron que la espiritualidad siempre nos dice, nos habla del libremente. Elegimos nosotros cómo estar. Muchísimo. Tá bom. Eu também quero te agradecer. Agradeço muitíssimo. O nome de todos os irmãos, de todo o mero, depois a corrente maravilhosa, hoje na Pepega, na reportagem, onde eu vi, encontrei esses irmãos que querem ver essa palestra para esses irmãos encarnados. Aqui se encontra no centro também, porque o centro é o hospital espírita. Entende? Também apoia os nossos irmãozinhos que já desencarnados, que também eles vêm em busca de uma luz. Eles vêm em busca do esclarecimento. Esse esclarecimento que nós trouxeste para todos aqui, também para os nossos irmãos desencarnados. Eu te agradeço, né? Mas tenho certeza que nosso Pai, a nossa corrente, Dona Kardec, esses grandes espíritos de luz, a corrente do Bezerra de Menezes, esse doutor maravilhoso que foi na Terra, que hoje sigue sendo doutor no além. Entende? Ele também estará para te dar força, quando caminhar a tua caminhada terrena, o que tu trouxeste hoje para nós, tu possa continuar nesse nosso irmão que é o Brasil aí, é o nosso vizinho, entende? Que tu possa também, e também você possa chegar outros momentos e para nós fazer outros temas também, para todos nós. É um prazer. Tá? Muito obrigado. Agradeço por vocês. Taralha.